Vamos dar início a mais uma devocional. E hoje nós vamos estar falando sobre uma mente cristã. Uma mente cristã, muito importante isso. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que a nossa mente é um campo sem lei, faroeste, né? É um ambiente sem lei. Mas na verdade não é o que a Bíblia diz sobre. A Bíblia nos revela que Deus sonda os nossos pensamentos. Deus conhece o que se passa na nossa mente. E Ele nos julga por isso, pelo que está em nossos pensamentos. E Jesus, Ele vai muito mais além, Ele diz que é do pensamento, é da mente que se origina tudo, que dá origem a tudo, ao que fazemos e ao que realizamos. Antes de fazermos, muitas vezes nós já pensamos, passa por aqui e vai e sai. Então, dentro disso, nós devemos sim dar uma devida importância em saber que a nossa mente não é um campo, não é um ambiente, um local sem lei. Então, eu gostaria primeiro de basear no que eu estou falando nas passagens que diz lá em Mateus capítulo 9, versículo de número 4, que diz assim, ó: conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Lá em Jeremias capítulo 17, versículo de número 10, diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, de tudo que eu já falei, aqui nos revela a passagem bíblica que nos diz que Ele está a sondar os nossos pensamentos. Ele sabe o que se passa em nossos pensamentos. Muitas das vezes, por pensarmos que o outro não sabe o que é que eu penso, fulano não sabe o que é que se passa na minha mente, acha que eu posso, através dos meus pensamentos, ofender aquela pessoa, ou até mesmo desejar aquela pessoa. E isso não é de um cristão que tem uma mente baseada na palavra de Deus. E isso nós vamos aprender um pouco sobre isso, e nós vamos estar trazendo como essa devocional, esse tema, para que possamos refletir na semana. Como está a minha mente? Ela está sadia? Ela está doente? Ela precisa ser mudada? Ela precisa viver uma metanoia, que é o que é metanoia? É uma mudança de mente. Precisa a nossa mente ser mudada? Mas é necessário que entendamos para o que ela tem que ser mudada, como ela deve ser mudada, e o que deve pairar, o que é que deve estar em nossa mente. Então a primeira coisa que nós devemos imaginar dentro disso é: do que eu tenho me alimentado? Porque a nossa mente, irmão, tem, por exemplo, a nossa memória, que absorve muito daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos nos alimentando. Então, por exemplo, uma pessoa que ele está se alimentando constantemente de notícias ruins, de morte, assassinato, tragédia, a mente dela vai estar cheio disso. É tanto que você for conversar com uma pessoa que só se alimenta disso, ela vai só saber falar disso. Mas um bom cristão, irmão, ele procura trabalhar a sua mente para estar cheia da palavra de Deus, cheio de Deus, cheio do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então por isso que ele ama tanto falar de Deus, por isso que ele ama tanto propagar o reino de Deus, porque é o que ele está cheio. Isso é para os verdadeiros cristãos. E a grande pergunta é: do que você tem se alimentado? Do que a sua mente está cheia? Do que é que você tem absorvido? Do que é que você tem colocado os seus olhos? O que é que você tem colocado os seus ouvidos? O que é que você tem se alimentado, meu irmão? Isso é importante para termos uma mente sadia. E eu gostaria de ler umas passagens bíblicas que diz assim para nós: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Romanos capítulo 12, versículo de número 2, nos fala sobre transformar nossa mente, ou seja, pararmos de
absorver as coisas que são do mundo e começarmos a absorver as coisas que são do alto, para que daí possamos usufruir das coisas que são do Senhor Jesus, de Deus, a boa e perfeita e agradável vontade de nosso Deus Todo-Poderoso. Então precisamos ter uma mudança de mente. Você precisa ter uma mudança de mente. Você precisa parar de alimentar a sua mente, de estar cheio de coisas que são do mundo. O cristão, o verdadeiro cristão, ele tira tudo que não é de Deus, dos seus pensamentos, e suga tudo o que é do Senhor para os seus pensamentos. Veja o que Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz para nós, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Então tudo que não for do Senhor, tudo que não for do agrado do Senhor, tudo que não for da vontade do Senhor, é para você pensar? Não. É para você pensar tudo aquilo que está em conformidade com a vontade do nosso Deus. Irmãos, diante disso, o que é que se passa na sua mente? Como está a nossa mente? Sabendo que Deus está a sondar as nossas mentes e sabendo também que Deus nos julga diante daquilo que nós pensamos. Isso vai também determinar para a nossa salvação. Não é só o físico, não é só o que as pessoas podem ver. Não, o que está aqui também determina a nossa salvação. E é importante você ter uma mente sadia. É importante você ter uma mente igual à de Cristo. Uma mente cristã. Uma mente bíblica. É de suma importância. Gostaria de ler também aqui para vocês, grave estas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-nas como sinal nas mãos e prenda-nas na testa. Deuteronômio capítulo de número 11, versículo 18. Irmão, quanto você tem se alimentado da palavra, colocando ela na sua mente? Eu gosto, quando eu estou no trabalho, eu gosto de ouvir a Bíblia. Coloco para ouvir a Bíblia, porque eu gosto de alimentar a minha mente com a palavra de Deus. Eu gosto que a minha mente, mas tem alguns momentos que eu não consigo, como eu estou trabalhando, eu não consigo prestar atenção na narrativa que está falando ali da passagem bíblica. Mas uma coisa que eu sempre boto na minha cabeça, mas está entrando na minha mente, está entrando na minha cabeça. É melhor do que estar escutando coisas que não vai edificar o meu espírito, que não vai edificar a minha mente. Então, meu irmão, se dedique mais a se alimentar da palavra do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, a ver a palavra do Senhor, para que você alimente a sua mente, para que a sua mente seja sadia, para que não tenha nada a que julgar a vocês pelos seus pensamentos. Isso é importante, irmão, pois os nossos pensamentos não é um campo sem lei, não é um campo sem lei. Gostaria de ler Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5 ao 7, que diz assim, quem vive segundo a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, não te leva a nada. Uma mentalidade carnal só te conduz para a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Muitas das vezes a gente está tão atormentado, tão angustiado, mas é porque nós estamos se alimentando muito do mundo e não estamos nos alimentando daquele que nos dá vida e paz. Essa é uma mentalidade cristã. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então uma mentalidade carnal, mundana, secular, ela é inimiga de Deus, está distante de Deus, nos afasta de Deus. Mas olha, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Mas uma mente que ela está de acordo com a vontade de Deus, torna-nos amigos de Deus, próximos de Deus. Então, se você quer mais de Deus, não trabalhe só o seu físico para buscar a presença do Senhor, mas principalmente trabalhe o seu mental, porque inicia aqui e depois se expandirá para fora.
veja o que Cristo fala lá em Marcos capítulo 7, versículo de número 20 ao 23. E continuo: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha o que Cristo está dizendo. Tudo isso vem de dentro. Da onde? Da nossa mente. Do nosso coração como fonte de sentimentos. Nós temos que trabalhar para que a nossa mente seja uma mente sadia. Sadia que eu falo no termo espiritual, conforme a vontade de Deus. Então busque trabalhar também a sua mente e tratá-la com a devida relevância e trabalhar ela. Então nessa semana, procure trabalhar a sua mente, procure lapidar a sua mente, tirar aquilo que não é de Deus, tirar aquilo que não é do agrado do Senhor, e comece a alimentar a sua mente com as coisas do Senhor, para que ela esteja cheia da palavra de Deus, para que ela esteja cheia do reino de Deus, para que você anseie diante dos seus pensamentos uma adoração pura, genuína a Deus, as coisas que são do alto, né? E para concluir por hoje, vamos ler Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 2, que diz assim, ó: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que assim seja, que possamos nos conservar os nossos pensamentos, a nossa mente naquilo que é do alto, naquilo que é do Senhor, no reino de Deus, na vontade de Deus, em nome de Jesus. Medite e faça uma análise, faça um exame da sua mente, nesse momento, meu irmão. Entregue diante de Deus aquilo que não é do Senhor, da vontade dele. Peça ao Senhor ajuda, para que você possa trabalhar a sua mente, para que ela seja uma mente saudável. Tá bom assim? Que Deus abençoe sua vida. Concluímos mais uma devocional para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Consagro tudo o que sou de gratidão.